Ei, vem cá. Você teria coragem de pedir sua aposentadoria sozinho, sem ter certeza absoluta de que está fazendo isso do jeito certo? Porque é exatamente isso que milhares de pessoas fazem todos os dias. Elas passam 20, 30, 40 anos trabalhando e quando finalmente chega a hora de se aposentar, tomam decisões precipitadas que podem reduzir o valor do benefício ou até fazer ele ser negado pelo INSS. E o pior é que muitos desses erros não têm volta. Hoje eu vou te mostrar os 5 erros mais comuns na hora de se aposentar. Erros que eu vejo com frequência aqui no escritório e que podem custar anos de trabalho ou uma perda financeira significativa. Eu sou a doutora Natália Dantas, sua advogada, e se você quer se aposentar com segurança e sem surpresas desagradáveis, esse vídeo é para você. Já se inscreve aqui no canal e se quiser tirar dúvidas específicas sobre o seu caso, é só escanear esse QR Code que está aí na tela para falar com a minha equipe. Erro número 1. Pedir aposentadoria sem simular cenários diferentes. Olha, sem dúvidas, esse é um dos erros mais graves que existem. Muita gente entra no meu INSS, vê que já tem direito e solicita aposentadoria sem nem considerar se isso vai ser realmente vantajoso. E eu entendo essa ansiedade, porque depois de décadas trabalhando, você só quer mesmo encerrar essa etapa e ter o seu merecido descanso. Mas é muito importante se perguntar: se eu me aposentar agora, vou estar mesmo tomando a melhor decisão? Porque o fato de você preencher os requisitos de uma regra não significa que essa regra seja melhor para você. O sistema ele não te mostra de forma clara qual é a regra mais vantajosa. Ele mostra possibilidades. Depois da reforma da Previdência, nós temos várias regras existindo ao mesmo tempo. E cada uma delas tem suas exigências e formas de cálculo. Às vezes, esperar alguns meses ou 1 ou 2 anos pode aumentar consideravelmente o valor da sua aposentadoria. Erro número 2. Confiar cegamente no sistema. O meu INSS é uma ferramenta útil, mas ele trabalha com o que está registrado. E o que está registrado nem sempre está completo. A maioria das pessoas acessa o CNIS uma única vez, quando já está prestes a se aposentar. E mesmo assim, muitas vezes apenas confere se os vínculos estão ali. Mas o CNIS não deve ser apenas conferido visualmente. Ele deve ser auditado, porque quando a gente para e olha com atenção, é comum encontrar vínculos faltando, salários lançados com valor incorreto, períodos em aberto, contribuições pendentes ou em duplicidade. Todas essas inconsistências podem fazer com que sua aposentadoria seja negada ou concedida com um valor bem menor do que você deveria receber. E aí, para corrigir depois, é bem mais trabalhoso. Então, realmente compensa conferir com cuidado antes de pedir sua aposentadoria. E se você tiver orientação profissional para fazer a auditoria no CNIS, melhor ainda. Erro número 3. Desconsiderar períodos estratégicos que podem antecipar a aposentadoria. Muitas pessoas passam pela vida profissional sem saber que determinados períodos podem ter tratamento diferenciado na INSS. Tempo especial, por exemplo, pode reduzir o tempo necessário para a aposentadoria ou gerar direito a regras mais vantajosas. Quem trabalhou exposto a ruído acima do limite legal, agentes químicos, eletricidades ou agentes biológicos podem ter direito à contagem diferenciada, mas isso exige análise de alguns documentos técnicos. Outro exemplo é o tempo rural. Muitas pessoas trabalharam na roça ajudando a família e nem imaginam que esse período pode contar para a aposentadoria. E conta sim, mas precisa ser comprovado. Ignorar essas possibilidades e pedir aposentadoria comum sem uma análise mais completa do seu histórico profissional pode significar trabalhar anos a mais sem nenhuma necessidade. Erro número 4. Não entender como o valor é calculado. Aqui está um erro silencioso, mas muito grave. Existe uma crença muito forte de que a aposentadoria será parecida com o salário atual, mas não é assim que funciona. Hoje, a regra geral considera a média de todos os salários desde julho de 1994, depois aplica-se um percentual que começa em 60% e aumenta conforme o tempo de contribuição. Isso significa que contribuições muito baixas
entram na média. Períodos longos com contribuição impactam o valor. Tempo maior pode melhorar o coeficiente do seu benefício. Sem entender o cálculo, a pessoa decide no escuro. Eu já atendi vários casos em que a diferença entre esperar um ano e pedir imediatamente representava uma perda de milhares de reais acumulados ao longo do tempo de aposentadoria. Então, o que a gente precisa entender aqui é que a aposentadoria não é só um direito adquirido, é cálculo matemático também. E é por isso que solicitar o seu benefício com ajuda profissional costuma fazer tanta diferença no resultado. Erro número 5. Acreditar que se o INSS concedeu, está tudo certo. Esse é um que quase todo mundo faz, mas nem imagina que está errando. Olha só, eu não estou dizendo que toda aposentadoria é concedida incorretamente, mas isso pode acontecer. Às vezes a INSS comete equívocos no reconhecimento do tempo ou na aplicação de uma regra, e se a carta de concessão não for analisada com cuidado, pode acabar passando batido. Isso é perigoso demais por 2 motivos. Primeiro, nem todo erro é facilmente revisável. E segundo, existe um prazo decadencial de 10 anos para discutir o cálculo do benefício. Muita gente descobre que houve erro apenas quando procura orientação, anos depois, e às vezes já não é mais possível corrigir. Então, confiar cegamente e aceitar de primeira pode significar uma perda definitiva. Percebeu que nenhum desses erros acontece por descuido intencional? A maioria deles acontece por falta de informação e porque o sistema previdenciário é muito técnico, cheio de regras diferentes, detalhes e cálculos complexos que exigem estratégias muito bem pensadas. Gente, a aposentadoria é uma das decisões financeiras mais importantes da sua vida. Ela vai impactar a sua renda por décadas. É o resultado de uma vida inteira de trabalho. E é justamente por isso que merece análise e um planejamento proporcional à sua importância. Meu escritório está sempre à disposição para analisar o seu caso com atenção individual e te ajudar a conquistar o melhor benefício possível. O QR Code para entrar em contato está aparecendo aqui na tela novamente. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário e compartilhe com alguém que também está pensando em se aposentar. Até o próximo vídeo. O que acontece assim quando tem algum vínculo faltando no CNIS? Quando tem algum vínculo faltando no CNIS, a gente... Alguma empresa que ele me contratou, eu trabalhei, estava tudo certo, eu achei que estaria tudo certo. Se você trabalhou naquela empresa, eles te registraram na carteira de trabalho, mas eles não faziam recolhimento junto com a INSS, a gente consegue reconhecer o vínculo e aí conta como período trabalhado, mesmo que não tenha o repasse para a INSS. O que fica prejudicado é o valor, né? Que aí normalmente eles jogam pro mínimo.